se possível, a nossa Comissão de Serviços Públicos Municipais e a Comissão de Agricultura, em se tratando de urgência, nós reuníssemos na quarta-feira pela manhã, que aí nós damos... Qual horário? Qual horário da reunião? Quarta-feira, 7h30 da manhã. 8 horas. Depois a gente olha. E depois a gente olha isso para não atrasar o andamento da reunião. Projetos aguardando pareceres. Projeto de emenda à Lei Orgânica no 001 do vereador José Henrique, da nova redação ao artigo 20 da Lei Orgânica do município de Lavras. Aguardando o parecer da emenda. O vereador presidente retira a emenda e eu vou colocar o projeto em primeira votação. Atenção, vereadores. Todos têm conhecimento do projeto que dá nova redação ao artigo 20 da Lei Orgânica do município de Lavras? Sim, sim. Todos têm? Vossa Excelência retirou a sua Retirei emenda, né? a emenda, eu vou, então ele colocar, já entra em votação vou hoje. colocar em primeira votação neste momento. Preste atenção. Os vereadores que não aprovam este projeto, permaneça como estão. Então, peraí, que a Senhor presidente, peraí. Só questão de ordem, a votação nunca foi com essas palavras, são sempre os vereadores que aprovam. Não, permanecer. você pode inverter. Ficou um pouco confuso. Os vereadores... Mas e o relatório? Eu solicito que a votação seja feita com as palavras que sempre foram usadas, os vereadores que aprovam. Então nós podemos inverter, sem problema. Senhor presidente, Agora, questão de ordem, senhor pois presidente. É o parecer do Dr. Paulo? Me corrija se eu estiver errado. Primeiro a gente vota, não é o relatório, o parecer da comissão, não? Nós vamos votar o projeto, que o parecer já foi favorável, ele é constitucional. Sim. Eu apenas gostaria aqui também de verificar se a Comissão de Agricultura tem interesse em dar parecer. Acho que não, Não, né? não passa nessa. Senhor presidente, Pois não. eu como presidente da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, que tem também na composição os vereadores Edmar Bento Souza, Anderson Marques e Leandro Moretti, dos projetos que entraram na ordem do dia, Vossa Excelência não chegou lá ainda, não leu, e também com esse projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2013, vereador Zé Henrique Rodrigues, Sim. é até bom que se esclareça, é um projeto que propõe a redução do número de vereadores dos atuais 17 para 13. Então, todos esses projetos que vão entrar em votação hoje, nenhum deles é da competência da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Justamente. Então, muito bem. eu aceito a colocação de Vossa Excelência, vereador secretário. Eu gostaria, acho que para esclarecer alguns dados relativos a esse projeto que reduz o número de vereadores de 17 para 13, eu convido o assessor jurídico, Dr. Paulo Luciano, para que faça uma explanação para que os vereadores tenham conhecimento maior a respeito da constitucionalidade desse projeto ou não. Pela ordem. Pois não. Agora, Vossa Excelência está lendo os projetos que estão aguardando parecer. Por que não termina essa fase depois, na hora que nós formos discutir? Eu vou votar, aproveitar, a gente já... fazer a votação dele, depois eu leio e faço dos outros, porque para não perder aqui o ritmo, viu, vereador? Para não perder aqui a... Também, senhor presidente, só para corroborar com as palavras de Vossa Excelência, assim que Vossa Excelência retirou o seu, que é uma emenda, ele já entra na ordem do dia para ser votado. Exatamente, por isso eu já quero votar para não ter que voltar atrás depois. Com a palavra, o assessor jurídico, Dr. Paulo Luciano. Atenção, vereadores. Senhor presidente, pessoa de quem cumprimentando, eu cumprimento os demais vereadores, representantes dos poderes constituídos e presentes, demais que nos honram com as suas presenças. Eu tenho parecer escrito a respeito do projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador José Henrique Rodrigues. E entendo que, face à importância desse projeto, a leitura do meu parecer vai ser fundamental até para que se inicie a discussão e, após a discussão, possa ser votado. Lembrando que hoje nós estamos em primeira votação, se é que as discussões serão encerradas ainda no dia de hoje. Eu vou fazer uma leitura, obviamente que eu não vou ler tudo, porque faço citação de alguns dispositivos da Constituição, mas é importante que os senhores fiquem atentos, porque eu adianto, meu parecer é pela inconstitucionalidade desse projeto. E eu gostaria que os pontos em que eu fizer menção, especialmente com relação aos princípios da proporcionalidade e da representatividade, fiquem bem claros para os senhores. O projeto de emenda à lei orgânica do município de Lavras
número 1 de 2013. Questão de ordem, senhor presidente. Com licença, Paulo, desculpe. Pois não. É só para esclarecimento se o assessor jurídico da Câmara emite parecer pela constitucionalidade ou isso é competência da Comissão de Constituição e Justiça. Só um esclarecimento. Para quem, vereador? Para mim ou para o presidente? Eu estou perguntando para o presidente para que ele me esclareça. Sim, claro. Existe o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas... Que foi pela constitucionalidade. Por isso que o projeto vai entrar em votação. Mas então, o assessor jurídico também tem um pensamento... Eu vou esclarecer, na e verdade, a gente gostaria de ver a questão, só para deixar bem claro e não haver dúvida nenhuma na hora da votação, que é um projeto extremamente importante. Tá, só para ficar claro, então, que a comissão emitiu parecer pela constitucionalidade. Todos os projetos eles têm que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pela assessoria jurídica. Eu sei, a minha dúvida é qual desses dois que emite o parecer pela constitucionalidade. O parecer que é válido da comissão. De ambos. Um pode ser independente do outro. Não. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ela que é válida. Senhor presidente, o assessor jurídico está dando apenas, fazendo algumas observações a respeito do projeto. Eu posso? Pode, questão de ordem. Com a palavra é do Anderson Marques. Senhor presidente, esse relator, que é o relator da Comissão de Constituição e Justiça, baseado e também tirando algumas dúvidas do assessor jurídico, né, porque eu não sou advogado, mas a gente também conhece o regimento interno, a gente, né, eu aprendi muito, se me permita falar, o vereador Evandro Castanheira Lacerda, com a sua larga experiência, eu nunca canso de falar que eu aprendi muito a caminhar dentro dessa casa, seguindo os seus passos. Senhor presidente, eu estive conversando com o assessor jurídico e ele, a opinião jurídica dele era pela inconstitucionalidade da matéria do projeto. Sabendo eu que não tem esse limite mínimo para o número de vereadores. Eu achei, junto com o presidente da comissão, pelo membro da Comissão de Legislação e Justiça, eu achei que eu deveria emitir o parecer pela constitucionalidade do número, da redução do número de vereadores. Então, secretário Zé Márcio, este relator emitiu o parecer pela constitucionalidade. Né? Muito obrigado. Obrigado, vereador. É importante, vereador Zé Márcio, eu vou fazer esclarecimento. De acordo com o regimento interno, a assessoria jurídica ela se manifesta em duas situações. A primeira ocasião em que o jurídico se manifesta é nos termos dos artigos 153, parágrafo 2º e 154 do regimento. Essa primeira manifestação visa a verificação e eventuais apontamentos de incorreções com relação à forma. Importante ressaltar que existe uma lei complementar federal, que é a 95, que dita regras com relação à redação da legislação em geral, leis, decretos, e isso é verificado juntamente com a documentação exigida pelo regimento interno. A segunda verificação que é feita é nos termos do artigo 66, parágrafo 2º, diz que, e é ao final da tramitação normal, logo que todas as comissões exararam seu parecer, então o jurídico tem a missão de fazer novamente, em primeiro momento, a verificação. Se a tramitação foi regular, ou seja, se todas as comissões exararam seu parecer, ou pelo menos se deram por incompetentes com relação à matéria, porque é claro que em algumas situações as comissões podem se dar por incompetentes, e é claro que o jurídico vai também fazer esclarecimentos e tecer esclarecimentos com relação à constitucionalidade ou legalidade de determinado projeto. O que acontece é que a única diferença entre, aliás, várias diferenças, mas a principal diferença entre o meu parecer e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, apesar de parecerem ser bastante próximos, é que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela ilegalidade ou pela inconstitucionalidade, ele trava, vamos dizer assim, chamado, né, de maneira bastante leiga, ele vai travar a tramitação e faz com que esse parecer venha a plenário para ser votado antes da discussão do projeto propriamente dito. O parecer do assessor jurídico, ele tem como finalidade puramente orientar a orientação dos vereadores antes da votação. Então, ele não vincula, obviamente, nem poderia vincular, não é a situação de um parecer jurídico, e ele nem tem o poder de segurar uma tramitação, de travar, assim como ocorre com o parecer de legalidade da comissão. Uma parte, claro. Paulo, para mim, na verdade, está claro e sempre esteve claro, até em função daquela reunião que a gente teve aqui em fevereiro com o senhor e que nos foi colocado muito claramente qual é o papel de cada um. Eu fiz questão de perguntar, porque
porque o senhor iniciou sua fala dizendo o meu parecer é pela inconstitucionalidade. Sim. Até para não confundir quem está presente aqui, quem está assistindo pela televisão, afinal, quem que emite esse parecer. Mas para mim está muito claro. Obrigado. Ok, eu que agradeço, vereador. Na verdade, eu faria esses esclarecimentos na leitura do parecer, mas foi bastante oportuno e isso acho que, na verdade, só contribui. Eu vou retomar, então, para dizer o seguinte. A leitura ela é bem sucinta, bem objetiva, mas eu opto por fazê-la para que eu não venha me esquecer de algum ponto que pode ser importante com relação à votação. Vou deixar claro que o parecer ele vai ser juntado aos autos do processo e vão estar à disposição. Junto com o parecer, existe um estudo, eu fiz questão de juntar esse estudo, da Câmara dos Deputados, foi do ano de 2010, com relação exatamente a essa questão. Foi muito indagada, a Câmara de Deputados em Brasília foi muito indagada com relação à questão do mínimo ou máximo, se existia mínimo, se não existia. Existe um estudo que, de certa forma, dá base ao meu parecer e foi um dos pontos em que eu procurei ressaltar. Tudo bem. Projeto de emenda à lei orgânica, autor, vereador Zé Henrique Rodrigues, subscrito pelos vereadores Leandro Lazarino Moretti, Luciano Fernandes de Mello, José Márcio Rocha Faria, Alisson Magno Mattioli, José Bento da Silva e ainda pelo senhor presidente, vereador Antônio Márcio Possato. O assunto é a nova redação do artigo 20 da Lei Orgânica do município de Lavras, reduzindo de 17 para 13 o número de vereadores. Trata-se de parecer jurídico acerca da legalidade / constitucionalidade da proposição supositada, nos termos do artigo 66, parágrafo 2º do Regimento Interno. Como eu disse, é a segunda manifestação do jurídico. Esclarece inicialmente que a assessoria jurídica desta Casa, nos termos do regimento, deve se manifestar em 2 momentos distintos no curso da tramitação das proposições. Primeiro, logo após o protocolo da proposição, nos termos do artigo 153, parágrafo 2º e 154 do regimento interno, analisando basicamente a regularidade formal, e no segundo momento, antes do início das discussões, nos termos do já citado artigo 66, parágrafo 2º, também do regimento, tendo por objetivo a observância das disposições regimentais, com apontamentos ainda acerca da legalidade e da constitucionalidade da proposição, se necessário, com o objetivo de esclarecer os nobres edis. Verifique o projeto de emenda à Lei Orgânica em tela tem por objetivo dar nova redação ao artigo 20 da Lei Orgânica do município, reduzindo de 17 para 13 o número de vereadores, e que foi protocolizado, respeitando-se a Lei Orgânica do município com o número mínimo de assinaturas, no caso, são 6. Verifique que a tramitação foi regular, com manifestação de todas as comissões, fazendo a ressalva de que a Comissão de Agricultura se manifestou por incompetente, encontrando-se atualmente apto para discussão e votação. Com os devidos respeitos ao autor do projeto, bem como aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, que, diga-se, não encontraram vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade no citado projeto, entendo que a proposição é inconstitucional, por ferir o artigo 29 da Constituição, ao tratar do número de vereadores nos municípios e, de forma mais específica, fere os princípios constitucionais da representatividade e da proporcionalidade. Assim, não obstante as relevantíssimas, e repito, bastante relevantes, justificativas do autor do projeto como motivação da modificação de tão importante dispositivo, a proposição fere mais do que a simples letra fria da Constituição Federal em seu artigo 29, ferindo de morte principalmente a intenção do legislador constituinte derivado. Importante ter em mente que, quando se fala em número de vereadores, eu peço que os senhores se atentem a esse detalhe. O que se busca, ou seja, a palavra de ordem, ou melhor ainda, a essência de toda a discussão, é a representatividade. Ou seja, o quanto verdadeiramente uma casa legislativa representa ou não o povo, de onde, de fato, emana todo o poder, conforme nós sabemos está expresso em nossa lei maior. Ao estabelecer expressamente apenas o número máximo de vereadores, eu farei a leitura do dispositivo, e não o mínimo, conforme acontece com o artigo 29 da Constituição, o legislador quis prestigiar os princípios constitucionais da representatividade e da razoabilidade, ou seja, quis prestigiar a imagem do povo, de onde, repita-se, emana todo o poder. E esse poder é exercido na casa, onde o citado poder ganha forma, ganha corpo. De fato, não se preocupou o legislador constituinte, aquele que projetou a Constituição, neste tema específico, ordinariamente, ou seja, no primeiro plano, com a economia de recursos públicos. Não por não ser esse um importantíssimo tema, de fato a economia de recursos é um tema dos mais importantes. Até mesmo o artigo 37, caput, trata de 5 princípios,
São legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É óbvio que a economia de recursos está prevista no ordenamento jurídico de modo muito forte. No entanto, apenas e tão somente tratando-se de representatividade, ou melhor, a representação do povo na Casa Legislativa, a economia de recursos é, sem sombra de dúvidas, um assunto que, apesar de, volto a dizer, importantíssimo, não pode se sobrepor aos outros princípios já mencionados, principalmente nos dias de hoje, onde o Ministério Público desempenha um papel tão importante de fiscalização nas contas públicas. Assim, e não obstante ter sido a economia a máxima e única, diga-se, justificativa do nobre vereador autor do projeto, data máxima vênia, uma justificativa plausível pela redução do número de vereadores, não pode se pautar simplesmente em um argumento de ordem puramente orçamentária, pois não se sustenta. Tratar de um assunto tão importante por uma ótica tão simplista com o devido respeito é relegar a um segundo plano até mesmo a existência da figura do próprio vereador. Assim, partindo do raciocínio do nobre vereador, eu vou pedir vênia para fazer um exercício, um raciocínio. Por que não reduzir, então, o número de vereadores para 3? E a resposta é única, é apenas uma. O número máximo previsto na Constituição, no nosso caso, 17, é o que, de fato, representa dignamente os municípios inseridos na faixa de 80 a 120 mil habitantes. E é o que está previsto no artigo 29, inciso 4º, a linha E da Constituição Federal. Eu cito, e isso está expresso no meu parecer, o artigo 29 de forma completa, mas o importante para que nós entendamos a situação é a leitura do caput, do inciso 4º e das alíneas D e E. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica. É importante esclarecer que essa atual redação do artigo 29 ela foi atribuída por projeto de emenda e atualmente é a emenda constitucional 58. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 membros da Câmara, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição e na Constituição do Estado e os seguintes preceitos. Vou, então, fazer a leitura do inciso 4º. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo. Vejam que ele não cita mínimo, mas apenas máximo. E aí, avançando para a linha E, nós temos 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil até 120 mil habitantes. Vou fazer a leitura também da linha D, que é a imediatamente anterior. 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil até 80 mil habitantes. Ora, continuo meu parecer. Desejasse o legislador constitucional deixar ao puro arbítrio do legislador municipal a escolha do número de vereadores, não teria estabelecido o número máximo, baseado no número de habitantes de cada município. Quisesse o legislador constitucional primar pela economia muito mais que pela representatividade, certamente teria redigido uma linha apenas, estabelecendo o mínimo e o máximo, sem se preocupar com o número de habitantes. Preocupando-se com o número de habitantes, é claro que o que está sendo prestigiado é a representatividade. Mas veja que a preocupação com o número de habitantes não foi mera coincidência e visa principalmente garantir representatividade aos municípios por meio de sua casa legislativa, no nosso caso, a Câmara Municipal de Lavras. Não cabendo data máxima vênia a estes, entre parênteses, municípios, estabelecerem de modo diverso, entre parênteses, inferior, sob pena de violação à Constituição. E que não existam argumentos válidos acerca do número anterior de vereadores na Câmara Municipal de Lavras, nessa casa. Ou seja, 10, uma vez que tal número obedecia preceito constitucional anterior à emenda constitucional 58, bem como aos respeitáveis entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral. O que se percebe é que o legislador constitucional, de forma expressa, mas não escrita, inseriu um número mínimo de vereadores por faixa, sendo exatamente o primeiro número superior ao máximo da linha imediatamente anterior. O que eu quero dizer com isso? Se nós temos uma linha anterior que diz que para cidades de 50 até 80 mil habitantes eu tenho um máximo de 15, a interpretação constitucional mais razoável para que se respeite a representatividade, razoabilidade e proporcionalidade é que o número de vereadores em cidades de 80 a 120 mil habitantes, como é o nosso caso, ficaria constitucional entre 16 e 17 vereadores. Entender-se-ia pela constitucionalidade da proposição, e agora eu completo, acaso se buscasse a redução para 16 vereadores,
uma vez que a faixa imediatamente anterior à que está inserida o município de Lavras, que no caso é a linha E, traz como 15 o número máximo de vereadores para uma população de 50 a 80 mil habitantes. Assim, perfeitamente compreensível que o número mínimo, volto a dizer, expresso, mas não escrito, de vereadores no município de Lavras seja 16, ou seja, o primeiro número acima do número máximo previsto para a faixa anterior, que é a linha D, prestigiando-se com isso a representatividade da população, de onde emana todo o poder, volto a dizer, repita-se. Em síntese, o município de Lavras, por sua população, de acordo com os ditames da Constituição, pode ter 16 ou 17 vereadores, uma vez que um número menor que 16 estaria inserido na faixa imediatamente anterior. Volto a repetir, municípios de 50 a 80 mil habitantes, contrariando com isso a intenção do legislador constitucional. Entende-se, portanto, concluindo, como inconstitucional a presente proposição. Eu complemento para dizer que está anexo a esse parecer, para fins de consulta dos nobres edis, nota técnica, que é um estudo, datado de dezembro de 2010, sobre a, entre aspas, fixação do número de vereadores pelos municípios, elaborada pelo consultor legislativo da área 1, que se refere a direito constitucional, eleitoral, municipal, administrativo, processo legislativo e poder judiciário, Dr. Márcio Silva Fernandes, da Câmara dos Deputados. Esse estudo vem anexo ao meu parecer. Eu fico à disposição dos nobres vereadores para eventuais dúvidas. Se não houver, presidente, eu agradeço a palavra e me coloco à disposição. Eu quero comentar alguma coisa pela a importância desse projeto. Eu acho que, antes de consultar Constituição ou qualquer lei, a gente tem que consultar o dicionário. E se a Constituição ou a emenda constitucional diz que o limite máximo para cidades entre 80 e 120 mil habitantes é de 17, o legislador constitucional, quando ele escreveu isso, ele quis dizer exatamente isso. Não sou advogado, não, eu sou engenheiro florestal. Ele quis dizer isso, que o limite máximo é 17. E no entender de qualquer um, se o limite máximo é 17, qual é o mínimo? Na minha opinião, não existe o mínimo. Então, como o advogado, o nosso assessor jurídico, Paulo, disse, por que não 3? Ora, eu acho que se algum de nós aqui quiser apresentar uma emenda à lei orgânica passando para 3, que apresente e coloque em discussão como o vereador Zé Henrique teve essa prerrogativa, né, essa coragem, vamos dizer assim, e contou com a assinatura de outros 6 vereadores, de apresentar um projeto reduzindo de 17 para 13. Está cheio de exemplo, vários municípios que trabalham com um número de vereador fora do que é entendido no parecer do Paulo como mínimo. Na interpretação dele, o mínimo de um município como Lavras seria o máximo de um município imediatamente inferior, no caso 15. Então, a gente poderia ter 15, 16 ou 17, ou no caso 16 ou 17. 15 já não poderia. É um anseio muito grande do povo que se reduz o número de vereadores. Passar de 17 para 16, na minha opinião, seria um tapa de luva na cara da população, porque não representaria grandes coisas em termos de economia. A questão da economia é um argumento muito forte, sim, embora não é o único. E algumas pessoas que são contra a redução do número de vereadores usam como argumento o fato de que o repasse de recursos do município para a Câmara, ele depende do número de habitantes. Me corrija se eu estiver errado, mas é de 5% para uma população, uma cidade com uma população como a de Lavras, 5%. Então, tenhamos nós 10, 11, 12, 15 ou 17 vereadores, esse repasse não muda. O que muda é o dinheiro que sobra e que retorna ao município. O vereador Evandro, como presidente na última legislatura, até na última reunião, ele passou algumas informações de valores que retornaram, todos os anos, retornavam para o município. Esse ano também já foram devolvidos ao município quase 4 milhões de reais. Então, com 17 vereadores ou 13, o repasse que o município faz à Câmara realmente não vai mudar. O que vai mudar é a devolução de dinheiro que a Câmara provavelmente fará ao município. Dito isso, eu não sei, só um esclarecimento, senhor presidente, vai entrar em discussão? Vai entrar, já está. Não, está ok, vai abrir para outras pessoas. Se Vossa Excelência vereador. Está ok, por enquanto é só. É só um... Pois não. Na verdade, não chega a ser um esclarecimento, mas é que o senhor fez uma ponderação com relação à minha colocação, com relação aos 3. O que eu busquei foi trazer uma reflexão do quão complicada, para dizer
né, o mínimo, essa interpretação de não existir mínimo, ela pode ser no dia a dia da nossa Câmara. É óbvio que, prestigiando a representatividade, o número 3 ele é meramente hipotético. Se isso viesse a acontecer e se isso viesse a ser aprovado, é claro que até por ferida a princípios constitucionais, o judiciário pode vir a se manifestar. Assim como se manifestaria se eventual casa legislativa fizer um projeto passando para 20, extrapolando o limite. O que precisa ficar claro, e que às vezes não é muito corriqueiro, a população não tem muito acesso, até porque são leigos, a questão constitucional, é que a Constituição ela pode ser violada não apenas no seu texto expresso. Como a gente até conversava um pouco antes da reunião, a Constituição deve ser analisada como um sistema, é um corpo vivo em funcionamento. A interpretação que eu fiz foi olhando o artigo 29 sob o prisma da representatividade e sob o prisma da proporcionalidade da razoabilidade. É óbvio que se analisarmos sob o prisma puramente econômico, vamos chegar a esse entendimento de que 3 é o bastante porque eu teria um número ímpar, apto a desempatar qualquer tipo de votação. Mas volto a dizer, a intenção do legislador constitucional, salvo melhor juízo, no meu entendimento, é de que existem limites mínimos, não posso nem dizer implícitos, eu entendo até que expressos, mas não escritos. De forma. Então, é só para esclarecer que foi um exemplo hipotético. Eu tenho até entendimento de que uma violação dessa espécie, ou seja, um projeto para 3 vereadores, ele afrontaria de tal forma o princípio democrático, o princípio da representatividade, que o Poder Judiciário poderia ser chamado a se manifestar. A verdade é uma só, o povo não estaria sendo representado. Mas eu respeito demais as considerações de Vossa Excelência, só quis colocar, foi um comentário, um exemplo, então achei importante pautar até os vereadores. Senhor presidente. Pois não. Eu até com base no que eu acabo de ouvir, eu coloco que esse hipotético que foi citado de 3, ele foi até... Eu entendo ele como muito mal citado. Por quê? Porque ele é tão absurdo, né? Poderia intervir em uma situação que o argumento dele ter sido citado para suscitar uma dúvida, mais um amparo à rejeição, a inconstitucionalidade do projeto, eu acho que foi um argumento, de certa forma, eu vejo ele como absurdo. É uma opinião, né? Agora, na verdade, se estivesse tão claro como foi colocado aí esse número, então não haveria discussão. Então, eu não vou citar o nome das cidades aqui, mas nós temos cidades vizinhas nossas aqui que estão trabalhando inconstitucionalmente dentro desse critério aí. Então, não sei, eles vão ter que rever isso aí, porque... agora, na verdade, o que a gente já sabia, tinha certeza, eu tenho ouvido isso nas ruas, que a população sabe que esse é um projeto difícil de ser votado, não há interesse de nós, vereadores, de uma maneira geral, que estamos atuando, não há interesse de candidatos que pensam em candidatar daqui a 4 anos. Por quê? Porque fica mais difícil de se eleger com um número reduzido de cadeiras à disposição. Isso é claro, isso aí, nós não vamos pedir ninguém para ajoelhar e confessar isso não publicamente, mas é a verdade. E a população sabe disso. Agora, a economia, hoje em Lavras, ela seria um motivo evidente e suficiente para superar tudo isso aí, porque nós estamos vendo aí que nós não temos dinheiro para tampar um buraco. Eu quase caí num buraco antes de ontem, ali perto da vereadora Zé Santana. Eu chamei um rapaz, ele até falei, você devia filmar aqui para ver. Um absurdo. Agora, não é culpa do prefeito atual.